Muito boa noite, pessoal. É uma satisfação estar com vocês nesta quarta-feira. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa quarta-feira. Eu quero falar uma pequena reflexão. Eu vou ler para vocês. Não lastimeis as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições. Então, às vezes, a gente passa tanta dificuldade na vida e a gente reclama todo dia. Então, isso quer dizer que a gente tem que passar pelas dificuldades que são aprendizados para nós. Agora, eu peço a todos que coloquem as suas águas, seus copos, né, para serem fluidificadas no decorrer do nosso trabalho. E peço a todos agora para a gente fazer a nossa prece inicial de abertura. Então vamos mentalizar nosso querido Pai e vamos agradecer neste instante a saúde que a gente tem. Vamos agradecer a vida, vamos agradecer a oportunidade de estarmos nessa encarnação, de provas e expiações, que possamos cada dia galgar passos para a nossa evolução. E que possamos aprender a cada dia com os nossos erros, que possam transformá-los em acertos. Que Deus abençoe a todos e que assim seja. Agora vamos passar para a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje eu trago para vocês sobre a melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem em vós e a vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E no presente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade, vos reserva. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensais que tendes a cumprir, durante vossa prova sobre a terra, uma missão de que não suspeitais. Seja em vós devotando a vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos entenderão os braços para os vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Então, quando a gente sentir aquela melancolia se aproximando perto da gente, a gente logo muda a sintonia, faz uma prece, se conecta com o mundo espiritual e segue em frente, né? Não devemos deixar o nosso coração ser domado de melancolia, não. Então vamos passar agora a palavra para o palestrante da nossa noite, né? A nossa palestra de hoje é Jesus e a Avareza. E o nosso palestrante é o Paulo César Ferreira dos Santos. Fiquem todos na paz de Deus, boa palestra. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa participar deste momento, especialmente numa instituição que desenvolve um trabalho há décadas e, por isso mesmo, armazena em si, na sua estrutura, toda uma gama de energias e vibrações capazes de beneficiar a todos que se sintonizem com essa instituição. Então, eu me sinto abençoado nesse momento por estar recebendo as vibrações da equipe espiritual do Amparo dos Humildes. A lição de hoje é muito interessante.
e fundamental para a nossa vida, porque é através do nosso desprendimento das coisas materiais, nos aproximamos de Deus, nos desprendemos das coisas que são amarras em nossa vida e podemos, assim, almejar a felicidade tão sonhada por todos nós. Quando fala de avareza, ficamos imaginando o que possa ser isso, o que nós entendemos por avareza. E aí buscamos em Jesus o que ele nos trouxe de lições tão importantes para nos ajudar nessa busca da felicidade, desprendendo das amarras, né, que nos faz infeliz. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro com as passagens de Jesus, que é o 16º capítulo, servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois senhores. E esse capítulo, ele começa com uma passagem muito importante para a nossa reflexão, porque fala do moço rico, e a passagem da salvação dos ricos. Porque aproxima de Jesus um jovem e pergunta para ele o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Então Jesus diz a ele: segue a lei, segue os mandamentos. E aí os mandamentos seria toda aquela estrutura de comportamento ético-moral que Moisés deixara e que era a lei vigente da época. Não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honrar pai e mãe, amar a Deus, ao próximo. Então, todos aqueles 10 mandamentos. E quando Jesus fala para o jovem que ele devia cumprir a lei, ele diz, mas isso eu já faço. Querendo dizer, o que mais? Acontece que, conhecendo o jovem, com certeza, Jesus disse a ele para fazer o que realmente ele dava conta, que era cumprir aquelas leis estabelecidas. Mas ele não, ele queria saber do que mais, porque isso ele já fazia. Então Jesus faz uma colocação que, por vezes, ficamos a refletir, se no dia de hoje nos fosse feito esse convite, se perguntássemos a Jesus, Senhor, eu já cumpro a lei, que devo eu mais fazer para alcançar a glória, o reino de Deus? E ele responde para o jovem, e responderia para nós. O jovem era muito rico, tinha muitos haveres, e ele diz, vai, vende tudo o que tendes, distribua aos pobres e siga-me. Será que nós teríamos que comportamento dentro de um chamado deste? Mas o jovem pensou bastante, porque ele tinha muitos haveres, e aí ficou indeciso diante daquela colocação de Jesus. Ele iria vender todas as suas coisas para poder seguir Jesus? Dar aos pobres? Não ia ter mais nada? Como que seria isso? Seria mais fácil distribuir algumas coisas, a metade dos seus bens, ou outro tanto? Mas não, ele pensou bem e preferiu seguir seu caminho. E Jesus, ele conclui essa passagem colocando assim, e terás, né, se você fizer isso, vá, vende tudo, dê aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Olha que coisa, e terás um tesouro nos céus. Joana de Ângeles, num dos livros de Divaldo, que eu não me recordo o nome, faz um comentário dando uma continuidade nessa história. E ele coloca o seguinte, que algumas semanas depois deste episódio, o moço rico, como participava da vida social da época ali, nas redondezas,
foi participar de uma corrida de bigas e teve um acidente e viera a falecer. E aí me lembro da colocação de Jesus: e terás um tesouro nos céus. Porque agora de nada valia o seu tesouro, porque ele serve exclusivamente para o mundo material, como os nossos tesouros, muitos deles, só servem para essa vida. E ele teria ganho, né, um tesouro nos céus. Ele desfaria dos tesouros do mundo e teria um tesouro no céu. Isso está dentro desta avaliação da questão da avareza, da prisão que colocamos em nós nas coisas materiais. E mesmo nessa passagem, ainda tem uma questão de um comentário de Jesus, que seria mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Certamente é de maneira figurada, mesmo porque é impossível um camelo, mas um pelo de um camelo pode passar com dificuldade no buraco da agulha. E é essa a interpretação que muitos deram a essa passagem. Mas Jesus coloca a grande dificuldade em função da prova terrível, que é a prova da riqueza. Porque essa prova nos leva à cupidez, às buscas dos sentidos materiais exclusivamente, a satisfazer a nossa vaidade e, logicamente, às vezes, nos transformar em pessoas ególatras, egoístas, sem buscar o sentido real da vida, buscando a nossa satisfação nas coisas materiais. Então, essa passagem desse moço rico nos traz grandes reflexões para a nossa vida, porque ela nos chama, se acaso transferirmos essa pergunta para nós, para Jesus, nós fazendo a ele a resposta dele, nos mostra claramente em que ponto estamos, 2000 anos depois dessa história. Então, Jesus continua, nesse capítulo trazido por Kardec, uma série de outras reflexões importantes quando um homem pede que Jesus interceda ao seu irmão na divisão da herança que foi dado a ele, não é? E Jesus fala, mas quem que não me nomeou como juiz para fazer isso? E aí ele conta uma outra história, que o homem conseguiu, com seu trabalho, obter grandes lucros na venda dos produtos que ele amealhara no campo, e por isso precisava aumentar os seus celeiros, porque iria aumentar a sua produção, e ele imaginava que quanto mais celeiro, mais espaço para armazenar os seus bens ali, em forma de grãos, ele se sentiria feliz, a sua alma, dentro da sua avaliação, iria gozar. Mas acontece que o Senhor o chamou. E ele veio, né, dentro da nossa visão, a morte, desencarnou. E aí que pergunta a mesma questão. O que é que aconteceu com esse homem? Porque agora o seu tesouro não lhe vale mais nada. Ele não tem mais nada a usufruir. Em que sua alma vai gozar agora, se a não ser teria essa oportunidade com a vida material? Então, de nada valeu armazenar as coisas, guardar as coisas, porque no mundo espiritual de nada valem. Mas não quer dizer com isso que os bens são uma coisa maligna, é uma coisa do demônio, como muitos dizem. Não significa isso. Porque em todas as passagens que a gente estuda, e a Amélia Rodrigues nos traz umas reflexões bonitas no livro Trigo de Deus, assim como Emmanuel no Vinha de Luz,
falando da avareza. São reflexões que nos mostram que a questão dos bens e da infelicidade com os bens é no seu uso, não é em ter. Ninguém está irremediavelmente perdido por ter. A sua avaliação será do que ele faz de uso desses bens que foram colocados de sua mão temporariamente. E isso fica claro com a passagem de Zaqueu, que é outra passagem do mesmo capítulo do Evangelho, capítulo 16. Zaqueu, um cobrador de impostos, mal visto, e Jesus fora recriminado por ter aceitado ir ter com ele em sua casa. E Zaqueu, tão impressionado com Jesus, porque ele realmente viu ali a figura de um mestre sublime, entusiasmado com a presença de Jesus, diz que ele iria distribuir metade dos seus bens para as pessoas pobres. Iria restituir 4 vezes mais a todos aqueles quem ele tivesse prejudicado. Olha só que interessante. Agora já é alguém que está espontaneamente desfazendo dos seus bens em favor de outrem. Vou dar a metade para os pobres e vou dar 4 vezes mais para aqueles que eu causei algum prejuízo. Então Jesus diz que a salvação entrara naquela casa. Olha só, a diferença de ter e a diferença do uso. Zaqueu, naquele momento, com a presença de Jesus, descobriu que o verdadeiro tesouro não era aquele. Tanto que ele desfez ou prometeu desfazer com uma simplicidade e uma facilidade incrível, mostrando ali que o uso e o desprendimento que a gente possa fazer é que vai nos dar a condição de estar aprisionado ou não às coisas materiais. Numa outra passagem, tem aquela explicação de Jesus acerca do rico e Lázaro, porque Lázaro comia as sobras da mesa do homem rico, que caía pelo chão, e aquilo era o seu alimento. E era um mal rico, porque vendo Lázaro naquela condição, deixava comer as migalhas. Mas vindo a desencarnar, esse homem rico, mal rico, vira no céu ao lado de Deus, no seio de Abraão, Lázaro, aquele miserável. Como poderia aquele miserável estar naquela posição e ele, vivenciando uma situação agora de dor e sofrimento, passando necessidades atrozes, ao ponto de pedir a Deus que permitisse que Lázaro molhasse o dedo na água e viesse aliviar a sua dor, colocando uma gota de água na sua língua. Olha que interessante essa passagem explicativa de Jesus, porque quando ele pede, o Senhor diz que não é possível, porque existe entre os dois um grande abismo. Olha que coisa maravilhosa. E daí fica a nossa reflexão acerca do mundo espiritual, onde vamos nos encontrar. E isso vai ser determinado em função da nossa vida, da forma como que nós vivemos o nosso dia a dia, e vamos estar livres, em voos como os pássaros, se não tivermos nenhuma amarra do vício, do egoísmo, do egocentrismo, e amarra da prisão dos bens materiais. Então Lázaro estava numa posição muito acima. E ele, preocupado, já sabendo que Lázaro não podia vir socorrê-lo, pede que pelo menos
permitisse que voltasse à Terra, vamos dizer assim, e avisasse para os seus irmãos que estavam aqui na Terra ainda encarnados, já que ele desencarnara, sobre tudo isso, para que ele soubesse e não viesse passar o sofrimento que ele estava passando. E aí, o Senhor diz que todos já foram avisados, porque tiveram os profetas, tiveram quantas criaturas trazendo a mensagem do convite, do desprendimento, do convite ao amor, e mesmo assim, não aceitamos ainda. E eu recordo da passagem da separação dos bodes das ovelhas, quando, Senhor, quando foi que te assistimos? Não é? Quando ele separa as ovelhas e diz para ela, fica à minha direita porque me deste de comer quando eu tive fome, beber quando eu tive sede, quando eu estive doente, preso, foste me visitar. Mas quando nós fizemos isso? Todas as vezes que fizeste isso a um desses mais pequeninos. E quando ele separa os bodes à esquerda e fala que não, eles vão para aquele local porque não fizeram nada disso, ele fala, mas quando nós deixamos de te atender? Quando deixaste de atender a qualquer um desses pequeninos. Então nós, e agora principalmente nós espíritas, não temos nenhuma desculpa. Não vamos chegar lá e dizer não sabíamos, nós sabemos. Então, tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala, por que então o homem, sabendo de tudo isso, não se esforça e supera? Por causa da sua falta de vontade. Então, que a gente reflita muito nisto, para que a gente se encha de vontade, para não passar por uma situação como esta, do rico, do mal rico diante de Lázaro, aquele miserável encarnado aqui, quando os dois estavam juntos. Então, todas essas passagens e reflexões que Jesus nos traz, é esse convite extraordinário para nós nos transpormos a esses momentos e avaliarmos como estamos, para que amanhã não chegamos do lado de lá e fala, poxa vida. E todas as vezes que nós encontramos com um amigo, através do contato mediúnico, ele diz da tristeza por perceber o tempo perdido. E muitas vezes são irmãos que desenvolveram trabalhos intensos em favor do próximo. Mas Jesus continua contando outras passagens. E aqui vai a questão da aplicação das coisas que chegam às nossas mãos. E aí nós vemos a parábola dos talentos, onde o Senhor vai empreender viagem e pega todos os seus bens e distribui. Dá 5 para um, 5 talentos, como se fosse todos os seus bens, dá 2 para outro, 1 para outro, e viaja. Quantos talentos o Senhor colocou nas nossas mãos? O talento da saúde, para que a gente possa trabalhar em benefício daquele que não tem. O talento da inteligência, que nos leva a descobrir coisas e ajudar aqueles que têm dificuldades. E assim todos os talentos nos são colocados à disposição. O talento da vida nos é dado a todo instante. E daí, quando o Senhor volta, ele vai perguntar o que vocês fizeram com seus talentos. E a representação do talento em coisas materiais é simplesmente para nós podermos fazer a reflexão necessária para ver que posição estamos e onde precisamos superar, melhorar e buscar o verdadeiro tesouro. Então, quando ele pergunta para aquele que ele deu 5 talentos, o que fizeste? E ele disse, trabalhei com seus recursos, Senhor, e eu multipliquei. Aqui tomo 5 que o Senhor me deu e mais 5.
Quando pergunta para o que deu, aquele que deu 2 talentos, aqui estão os 2, e mais 2, Senhor, que eu consegui multiplicar com o trabalho. Então, todos os talentos que não são colocados em nossas mãos são para nós multiplicarmos. Nós não podemos deixá-los parados, porque a água parada se torna um mar morto, dado às infecções, a doença, a enfermidade. Não tem peixe no mar morto, porque é parado. Então, os recursos que são colocados em nossas mãos são para o trabalho, para fazê-los multiplicar. Porque ele pergunta para aquele que tem 1 e você, Senhor, eu sei que o Senhor é muito bravo, iria cobrar de mim se eu perdesse esse talento. Então eu enterrei, aqui toma o talento que o Senhor me deu. Então o Senhor manda, tira dele o talento que está com ele, porque ele não sabe multiplicar. Então a parábola dos talentos contados por Jesus é esse convite para nós usarmos esses talentos, fazendo com que ele renda. Aqui 100%, e nós podemos fazer mais do que isso. Porque na semente conseguimos fazer com que desse 100 por uma, 60 por uma. Então, muito mais do que 100%. Então, a parábola dos talentos é esse convite nos mostrar que temos que trabalhar. Temos que trabalhar. E como é que nós vamos empregar esse talento? Está claro aonde nós vamos aplicar o talento. Porque Jesus deu para nós, como roteiro seguro, a caridade. Então, se aplicarmos os talentos em favor do nosso próximo, fazendo todo o bem que pudermos, é a fórmula ideal que nós temos para aplicar os nossos talentos. Estamos vivenciando momentos de grande dificuldade, grandes dores. Hoje me mandaram um vídeo de uma jovem que suicidou-se pulando de uma das passarelas lá em Brasília. Deve ter sido ontem esse ocorrido. Tenho facilidade de oração, porque eu durmo pouco e aproveito as madrugadas para orar. E se eu tenho esse talento, essa jovem está nas minhas orações. É a tentativa de aplicar um bom talento em favor de alguém. Ligo para algum colega e pergunto como está. E aí eu passo a ver que ele está vivendo momentos de angústia, beirando a depressão. E aquela simples conversa pode auxiliá-lo a sair dessa linha tênue que pode levá-lo à depressão e, quem sabe, a consequências mais graves. Trabalhamos através desse momento de palestra, levando um consolo, uma palavra amiga, uma chamada de atenção. É o uso do talento. A disponibilidade da equipe, da instituição para fazer esse trabalho é o uso do talento com a caridade. E nesses momentos de reclusão que estamos sendo obrigados, quantos talentos podemos usar em favor da nossa família, em favor daqueles filhos que eram invisíveis para nós e que agora temos que vê-los. Da esposa, que não damos tanta atenção, do marido. Enfim, quantas oportunidades temos hoje de ajudar com esses talentos simples
que foi nos colocado à disposição. Então, o uso dos talentos é que vai nos mostrar se somos avaros ou não. Se somos pessoas abraçados a essa questão triste da avareza ou se já nos encontramos desprendidos. Então, a utilidade providencial da riqueza está exclusivamente no seu uso. Eu ter muito ou pouco, tanto faz, não faz diferença. O que faz diferença é eu saber usar esse muito ou pouco que eu tenho. Mesmo porque as desigualdades existem por uma necessidade pedagógica, de aprendizado. Muitos de nós desperdiçamos esses bens materiais em outras vidas e precisamos passar por situações de carência, de pobreza, para valorizarmos. Mesmo porque, se pegássemos todos os bens, como o Evangelho mesmo explica, e fizéssemos toda a sua distribuição para toda a humanidade, todos teriam o suficiente para se viver, porque não falta alimento, falta distribuição do alimento. As sobras alimentam o mundo. Então, basta que não tenha sobra, que todos estariam alimentados. Então, se todos os bens fossem distribuídos, rapidamente as diferenças iriam acontecer naturalmente. Porque existem aqueles que sabem tratar melhor, sabem produzir, multiplicar, e existem aqueles que esbanjam, não têm controle de nada. Nós temos, cada um em seu lar, pessoas com essas condições. Tem pessoas, eu tenho filhos, eu tenho 5 filhos. Então, eu tenho experiências aqui, 5 diferentes, né? Porque são 5 dedos de mão, da mão, cada um de um tamanho, cada um de um jeito. Então eu tenho um que cuida bem, sabe lidar com as questões, multiplica seus bens, suas coisas, sabe aplicar decentemente, outro já não. Eu tenho um filho que o que colocar na mão dele se esvai no mesmo dia, porque ele não é cuidadoso. Então, assim é a humanidade. E se houvesse uma divisão de todos os bens, certamente voltaria a desigualdade com uma velocidade incrível. Porque somos seres que temos experiências diferentes e muitos de nós ainda não aprendeu essa lição. Mas o que nós precisamos entender, e Emmanuel, prefaciando o livro Nos Domínios da Mediunidade, ele coloca que a matéria não passa de energia condensada. Que dia virá que os laboratórios se transformariam em templos e os cientistas em sacerdotes, comprovando a existência de Deus. Nos mostramos que somos seres espirituais, vivenciando essa experiência aqui, que passa rapidamente. Então, nós estamos com a passagem marcada para o nosso destino. Não sabemos quando, ainda não marcou a data, mas pode ser hoje ainda, ou daqui a alguns anos. Então, nós temos que preparar a nossa bagagem para essa viagem. E nós só vamos levar aquilo que tem utilidade lá. Não adianta eu levar coisas que eu não vá utilizar no meu ponto de chegada. Se eu vou para um país, eu vou levar a vestimenta adequada para aquele país que é mais frio que aqui, ou mais calor,
ou com alguma característica que eu preciso estar pronto para enfrentar. Então, no mundo espiritual, que é o nosso destino final, eu tenho que levar a bagagem daquilo que eu vou usar lá. E o que eu vou usar? O que eu preciso prover para essa grande viagem? Então, é necessário fazer essas reflexões para irmos pouco a pouco guardando aquilo que realmente tem valor. E aquilo que não tem valor, eu saiba usá-lo bem para poder não ter amarras quando eu empreender a viagem e vou levar a bagagem daquilo que eu conquistei. E o desprendimento, com certeza, é para nós uma libertação imensa, porque vamos estar participando em um outro momento, em uma outra realidade, com toda a instrumentação que eu precise para estar nesse local. Então, no Vinha de Luz, Emmanuel, na lição 52, né, que foi recomendado para nós, e eu parabenizo a equipe pela escolha da bibliografia excelente. Ele fala da avareza naquela questão da água parada, que se torna infecciosa. E a avareza, ele põe como a meta da avareza, é o sofrimento. Então, nós, com a visão espírita, nós devemos sempre estar olhando mais à frente e pautar as nossas atitudes vendo as consequências dessas atitudes. Então, na Vinha de Luz, Emmanuel faz esse comentário, e no Trigo de Deus, Amélia Rodrigues, né, na psicografia de Divaldo Franco, fala da onda, né, que provém de Deus, e a onda das massas, com a sua ansiedade, e que acaba com essa ansiedade buscando o sofrimento. Mas as ondas chegam à margem, chegam na praia e se misturam. Então nós devemos, com a nossa consciência reta, saber distinguir que onda seguir, saber buscar dentro de nós aquilo que realmente nos transformará para a grande viagem e chegando no local sejamos felizes por termos levado a bagagem certa. E a avareza, segundo a Amélia, é doença da alma. Então, que passemos a vivenciar a saúde, libertando desse processo triste, que é para nós, dentro da minha visão pessoal, uma grande prisão. Que Jesus nos abençoe, que Jesus enriqueça as nossas vidas com valores que realmente têm valor, porque às vezes damos valor àquilo que não tem valor. E que a paz de Jesus esteja conosco, abençoando os nossos dias. Muita paz a todos. Muito bem. Gostaram da palestra? Que beleza, né? Precisamos fazer uma reflexão profunda a respeito. Eu sou Amaury Amaral e vou coordenar agora o trabalho do passe. A condição principal para que o companheiro, a companheira possa receber o passe não é a distância, mas sim a receptividade, estar pronto para receber. E estar pronto para receber significa estar em estado de prece, humildemente pedindo ao Pai as bênçãos do alto para que nós consigamos dar continuidade à nossa caminhada terrestre. Lembrando da água, ok? Precisamos sempre ter uma ajuda da água fluidificada, conforme o Rodolfo já falou no início,
Posteriormente ao passe, nós vamos ter um evento musical e logo depois o encerramento com o próprio Rodolfo, que acabamos de mencionar. Vamos lá, então? Em postura de olhar para si mesmo, de recolhimento pessoal, façamos a nossa prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos profundamente as bênçãos de amor e a bênção da vida. A vida da presente encarnação, a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Te pedimos, Senhor Jesus, que ilumines as nossas almas e que permitas que os companheiros espirituais, os mensageiros da paz, possam enviar a cada uma das nossas casas os fluidos espirituais necessários para o refazimento físico e espiritual, para que nos lembremos da necessidade da reflexão, da humildade, do perdão, da resignação, para que lembremos da importância de estarmos sempre olhando para a bondade, a humildade e o amor ao nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, a que estes fluidos espirituais recebidos neste momento possam fazer efeito também aos nossos amados que estão nas nossas casas, encarnados e desencarnados, àqueles que se relacionam conosco na nossa vida diária, aos nossos parentes, aos nossos amigos, e também aos companheiros desencarnados, que têm dificuldades conosco, muitas vezes tendo muitas intrigas, muitas dificuldades, e te pedimos que os abençoes também, pois estamos todos na mesma jornada de amor, na busca de sempre acertar. Te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos e te agradecemos profundamente. Que assim seja. Muito bem. Vamos ter uma apresentação agora da canção Do Brasil para o Mundo Inteiro, de César Tucci, arranjo de Bianca Almeida, coral Vida e Luz, da Irradiação Espírita Cristã de Goiânia. Aguarde só um bocadinho, que já já começará a apresentação em alguns segundos. Só um instantinho, por favor. Nós vamos cantar agora uma música que se chama Do Brasil para o Mundo Inteiro. Do Brasil para o Mundo Inteiro o quê? Nós sempre ouvimos que o Brasil vai ser celeiro do mundo, pátria do Evangelho, coração da humanidade. Especificamente, o que vai sair do Brasil para o resto do mundo? É a difusão do Evangelho, é o que foi colocado na palestra. É porque nós somos o povo escolhido? Depende do ponto de vista. Os judeus foram escolhidos para resplandecer a luz de Jesus, porque era o povo mais atrasado da terra. Será que os brasileiros não foram escolhidos pelo mesmo motivo? Entretanto, a responsabilidade que nos cabe é de oferecer a luz da verdade, agora, nesta fase de expansão do Espiritismo, que é a fase de divulgação para todos os povos, porque a responsabilidade nossa é maior. Então, nós temos que dar o exemplo. O que sai do Brasil, portanto, tem que ser uma mensagem de pureza, que nós precisamos construir primeiro em nós. Só se dá o que se tem, só se tem o que se recebe, só se recebe de Deus. Então nós recebemos de Deus primeiro e retransmitimos do nosso coração. Aí o Brasil se torna uma espécie de centro de luz que retransmite a mensagem para o mundo inteiro. Você falava da questão do Evangelho, do Brasil, que fala do Evangelho, também Raul, Fernando e Luan. São dois barítonos e dois contraltos. São as vozes mais graves, dos homens são os barítonos baixos, são as vozes mais graves dos homens, e as linhas contraltos são as vozes mais graves das mulheres.
Muito bem, meus irmãos. Gostaram do coral? Belíssimo, não? Muito bonito. Momentos de elevação espiritual, momentos de muita alegria. Quero informar que naquele dia em que o coral esteve no nosso centro, as lágrimas vieram de tanta emoção. Muito bonito. Vamos fazer o nosso encerramento, então? Elevando os nossos pensamentos ao Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, de amor e de bondade, agradecemos profundamente o amor de Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso amigo, por nos permitir momentos suaves, agradáveis de conhecimento e de emoção, para darmos continuidade à nossa caminhada terrestre, no caso de nós encarnados, e da vida verdadeira daqueles companheiros que já retornaram ao plano espiritual. Obrigado, Senhor, pela alegria, pela paz, pela tua ajuda, por tua atenção para com todos nós, que muitas vezes não merecemos, muitas vezes, se não a maioria das vezes. Assim, Pai amado, Jesus Cristo, agradecidos que somos, pedimos que nos permitas encerrar os trabalhos desta noite. Que assim seja. Muito obrigado, fique bem e em paz.